23 de novembro de 1996, 163 passageiros a bordo de um Boeing 767 viveram momentos de terror. Hoje você vai conhecer em detalhes o que aconteceu com o voo 961 da Ethiopian Airlines, um dos momentos mais tensos da aviação dos anos 90, cuja trágica história assombra a memória de muitos familiares e sobreviventes até hoje. O voo 961 da Ethiopian Airlines consistia em uma rota comercial que interligava as cidades de Addis Abeba, capital da Etiópia, até Abidjan, na Costa do Marfim. O voo realizava escalas no Quênia, República do Congo e na Nigéria, representando uma importante rota dentro do continente africano. A rota era realizada por um Boeing 767, que já tinha 11 anos de operação até o dia do acidente. A aeronave foi entregue à companhia em 22 de outubro de 1987, prestando um excelente serviço até o dia da tragédia. O piloto responsável pelo voo do fatídico dia 23 de novembro de 1996 era Liu Abati, de 42 anos, que já havia acumulado uma grande experiência dentro da sua carreira. Com mais de 11.500 horas de voo, Liu somava mais de 4.000 horas apenas em modelos Boeing 757 e 767, como aquele que estava pilotando no dia da tragédia. Ao seu lado estava o primeiro oficial, Jonas Mekuria, de 34 anos de idade, que também era bastante experiente. Naquele momento, Jonas já tinha 6.500 horas de voo, sendo mais da metade apenas em modelos como o utilizado no voo 961. Mas a experiência não é tudo o que você precisa para evitar uma tragédia no ar, principalmente se tratando da realidade da aviação na África nos anos 90. O próprio capitão Liu já havia sentido na pele os perigos da violência envolvendo a aviação do seu continente, alguns anos antes do voo 961. Com o histórico de 2 sequestros, o capitão Liu conhecia muito bem os riscos que envolviam a operação, mas ninguém esperava que isso fosse acontecer de novo. O pesadelo começou cerca de 20 minutos depois da decolagem, quando um criminoso a bordo do Boeing levantou-se do seu assento e correu até a porta da cabine, sendo seguido por outros 2 comparsas. Para evitar qualquer tipo de reação por parte dos passageiros, um dos sequestradores logo tratou de ameaçá-los, dizendo que estava portando uma bomba e podia explodir todo o avião se alguém tentasse se meter nos planos do grupo. Sem maiores problemas, os 3 sequestradores passaram pela porta e chegaram até a cabine, onde anunciaram o sequestro e renderam o primeiro oficial que tentou reagir. Neste momento, veio a primeira ordem. Os sequestradores queriam que a aeronave fosse desviada até a Austrália, onde mais tarde se descobriu que os criminosos iriam tentar conseguir asilo político. O piloto bem que tentou explicar que o combustível não seria suficiente para chegar até a Austrália. Mas os sequestradores não estavam muito interessados nisso. O capitão Liu insistiu que não seria possível fazer o que eles estavam pedindo, mas os criminosos voltaram a fazer ameaças e disseram que iriam explodir o avião com todo mundo dentro se a demanda não fosse atendida. Instantes depois do primeiro contato com o piloto, os sequestradores pediram ajuda de uma das comissárias de bordo para fazer um comunicado aos passageiros, informando sobre o sequestro e pedindo a colaboração de todos. Nesse momento, mais uma vez os criminosos mencionaram que estavam em posse de uma bomba e que ela seria detonada em uma questão de segundos se o plano desse errado. Seguindo os protocolos para esse tipo de emergência, o piloto emitiu um alerta para o centro de controle da área de Addis Abeba, avisando aos controladores sobre a ordem que ele havia recebido de voar até a Austrália.
Os sequestradores pediram para que fosse passada uma mensagem até um aeroporto australiano, e assim o piloto conseguiu uma desculpa para ligar novamente para a torre de controle e repassar seu nível de voo, quantidade de combustível e rota. Os controladores, junto com o capitão, tentaram convencer os sequestradores a descer em Mombasa, no Quênia, onde poderiam reabastecer a aeronave. Mas eles não gostaram da ideia. Irritados, os criminosos ordenaram que o rádio fosse desligado, removendo os fones de ouvido utilizados pelo piloto e alertando que não iriam mais tolerar nenhuma tentativa de comunicação feita por ele. A partir daí, o capitão sabia que as chances de uma tragédia acontecer eram muito altas, já que os criminosos não estavam dispostos a negociar e estavam optando por uma rota praticamente impossível. Mesmo pedindo várias vezes para os sequestradores reconsiderarem o plano original, implorando por uma parada para reabastecimento, o piloto não conseguiu fazer os criminosos voltarem atrás. Despreocupado, um dos sequestradores inclusive brincava com os controles da aeronave, sentado na cadeira do primeiro oficial e chutando o leme. De acordo com o que consta no relatório do acidente, os criminosos estavam sob efeito de álcool e uma garrafa de uísque rolava entre eles durante o sequestro. Em determinado momento, quando a aeronave passava pelas Ilhas Comores, a situação ficou realmente crítica e o painel da aeronave começou a exibir o alerta de baixo combustível. O piloto implorou para pousar, pois continuar voando seria uma missão suicida, mas, novamente, os sequestradores se negaram a ceder. Ao perceber que os motores estavam parando de funcionar adequadamente, o sequestrador que estava ao lado do piloto deixou a cabine e foi ao encontro dos outros dois criminosos, dando ao capitão a oportunidade de pegar o microfone e fazer contato com os passageiros. Naquele momento, conforme foi verificado junto à caixa preta da aeronave, o piloto avisou aos passageiros que o combustível já estava esgotado e que, infelizmente, o desfecho mais provável era um pouso de emergência e que provavelmente haveria impacto. Por isso, ordenou que os passageiros reagissem aos sequestradores de qualquer forma. A ação do piloto provocou uma briga dentro da cabine, com um dos sequestradores derrubando o microfone e interferindo de forma violenta nos comandos da aeronave. A confusão junto ao painel de controle fez com que o Boeing perdesse o piloto automático e começasse a voar de forma descontrolada, com uma trajetória de voo errática e velocidade inconstante. As conversas captadas pela caixa preta chegaram a registrar o momento em que o capitão disse a um dos sequestradores que não estava preocupado com as ameaças que eles faziam, já que ele estava morto de qualquer jeito, uma vez que a aeronave havia perdido os dois motores. Preocupado com os passageiros, o primeiro oficial se dirigiu até os corredores e começou a ajudá-los a vestir os coletes salva-vidas, além de passar informações sobre como eles deveriam se preparar para o impacto. Com certeza, a sua atitude ajudou a salvar vidas durante o incidente. A atitude do capitão Liu também foi considerada como heróica por muitos especialistas no assunto, já que o piloto brigou muitas vezes com os sequestradores para tentar dar o melhor desfecho possível para o voo. Liu tentou fazer um pouso de emergência no aeroporto Said Ibrahim, nas Ilhas Comores, já com os dois motores desligados, mas foi impedido pelos criminosos, que entraram em confronto físico com ele e fizeram com que ele perdesse as referências visuais para a descida. Depois disso, o piloto ainda tentou pousar em águas rasas, realizando o movimento de pouso contra as ondas em uma tentativa de suavizar o máximo possível o impacto. Porém, sob extremo estresse, o piloto acabou inclinando a aeronave para a esquerda, em mais ou menos 10 graus antes de tocar contra a água, fazendo com que o motor esquerdo e a ponta da asa atingissem o oceano antes do resto da aeronave. Como resultado, a aeronave quebrou-se no meio do oceano, causando a morte instantânea de 118 passageiros e 6 tripulantes.
Graças à proximidade do local da queda com o hospital, bem como a velocidade com que o resgate chegou, 50 pessoas conseguiram sobreviver ao acidente. O comitê de investigação responsável por analisar o incidente concluiu aquilo que todo mundo já sabia. Com base nos gravadores de voo, bem como as perícias realizadas, a queda aconteceu por conta da interferência ilegal dos sequestradores, que culminou na trágica falta de combustível, fazendo parar os 2 motores. Os 3 sequestradores morreram durante o acidente, mas os pilotos sobreviveram e inclusive continuaram a voar pela Ethiopian Airlines. Tanto Liu como Jonas foram premiados pelas suas ações heróicas durante o sequestro, mas o capitão sempre fez questão de dizer que o primeiro oficial foi o verdadeiro herói. De acordo com ele, Jonas lutou o tempo inteiro contra os criminosos, mesmo quando já estava sangrando e gravemente ferido. Isso, de acordo com Liu, deu tempo suficiente para que ele pudesse pousar da melhor forma possível. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Aqui do lado, deixo o vídeo onde eu conto a história do sequestro do voo IC-814. Clica nele que nos vemos lá em segundos.